aqui e acabei esquecendo, tá? Desculpem a todos. Eu retorno aqui um pouquinho, aqui só para a questão das finanças públicas, tá, pessoal? Só permitam que eu faça um adendo aqui. Então, em relação às finanças públicas, há necessidade de um financiamento para atender às políticas públicas que são efetivamente as necessidades da sociedade. Então, o governo precisa fazer essa transição a partir desse financiamento, tá? Os objetivos, né? A gente estava colocando aqui. Então, nós temos a receita, que é essa arrecadação de recursos, tá? A partir de impostos, taxas, contribuições, para executar as políticas públicas. No entanto, essa execução das finanças públicas são as despesas, ou seja, o gasto que o governo executa. Só que uma professora, Carolina, chamou muita atenção a questão do planejamento. E o planejamento é o orçamento. Ou seja, como é que eu organizo receitas e despesas a partir de legislações para que não haja desequilíbrio, tá? E se consiga efetivamente atender a sociedade de maneira mais lícita. Mas pode acontecer de o que o Estado arrecada não seja suficiente para as despesas. Aí entra o crédito público, que é passível de um estudo, professora, que a gente conversou, e eu vou ter que pedir desculpa para você, que eu não coloquei o artigo lá, que é sobre o endividamento do Estado. Assunto fundamental, e até porque nos últimos anos é uma crescente o endividamento público para atender às necessidades. A gente acha que algumas necessidades, né, que vão com umas críticas, e vocês vão entender que eu sou um cara muito crítico durante o processo aqui de conversa com vocês. Mas esse crescimento da despesa acaba fazendo com que o governo precise de crédito. E aí ele tem que buscar fora, o que faz crescer o endividamento. Certo? Então, esclarecendo, receita, aquilo que o governo arrecada, despesa que o governo gasta para atender as políticas públicas, né, para atender a necessidade da sociedade, orçamento é o planejamento para fazer com que essa receita e despesa tenha um equilíbrio a partir de bases legais, e o crédito público, que é o que o governo pega de recurso quando o que ele arrecada não é suficiente para atender as despesas. Ok, professor? Algum comentário? Fica à vontade. Seu microfone, Pronto, professor. pronto. Pessoal, nesse ponto, vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né, falar nos noticiários, o endividamento do Estado, né? Então, vocês percebem que essa é uma pauta não só relevante, mas isso faz a diferença numa gestão. Porque se um gestor ele consegue trabalhar as finanças e trabalhar o endividamento, ele consegue ter um resultado melhor aí de orçamento público para atribuir, né, para acrescentar valor, né, às políticas, principalmente sociais, o retorno, né, de valor à sociedade. E isso depende dessa gerência, tá, do orçamento público que o professor Hamilton está comentando com vocês, né? Só que, claro, para custear, e a gente sabe que os valores, né, referentes às políticas públicas eles não são iguais. Nós temos, por exemplo, uma ampla gama de políticas públicas de saúde no Brasil. Nós temos o SUS, né, que é uma política reconhecida internacionalmente. Inclusive, nós temos países aí agora há pouco tempo que estão implementando políticas públicas de saúde, né, com a inspiração do SUS. É uma referência mundial. Né? Nós temos políticas públicas também de educação. Né? Então, o valor dessas políticas públicas, mas não é simplesmente o quanto de forma orçamentária que custa para o Estado, mas quanto, né, isso traz de impacto benéfico à sociedade e traz um retorno também, né? Porque se uma população ela está bem, ela está melhor formada, com certeza ela trará um retorno social, uma produtividade, inclusive, em todas, né, em toda a sua gama maior. Enfim, então é importante o que o professor Hamilton está falando, e o que eu quero trazer para vocês é que isso não é só custo, isso não é só gasto, tá? É, na verdade, um investimento que tem um grande retorno público. Por favor, professor. Ok, obrigado, professor. Então, a receita
despesa, orçamento e crédito público se transformam nesses 4 verbos: obter, criar, gerir e despender. Tá? Então, tudo isso em relação ao dinheiro que a gente dispensar para atender às necessidades da sociedade. Então, o Musgrave traz o seguinte: a atividade financeira do Estado consiste em obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação está sob a responsabilidade ou transferência a outras pessoas jurídicas de direito público. Né? Então, todo esse processo que gira em torno do que o Estado precisa fazer para atender às necessidades da sociedade. Muito bem. Então, o crescimento das despesas, que é o assunto que nos leva àquele ponto do endividamento, né, do Estado em relação às suas necessidades. Então, se coloca aqui, né, uma das características marcantes da economia do século XX foi a crescente aumento das despesas públicas. Mas por que isso? Por vários fatores. Crescimento da própria sociedade, necessidade de investimento para modernização de vários elementos fundamentais para que essa sociedade consiga viver, trabalhar, estudar. Então a gente fala aí de investimento em escola, investimento em saúde, investimento em estrada, investimento em segurança. Nota que eu não estou usando despesa, né? Como a professora Carolina falou, eu estou usando investimentos. E isso reflete no quê? Uma questão importante. Qual o tamanho adequado do Estado para tantas despesas? Investimento traduz também, né, efetivamente, na questão de despender recursos para atender essas necessidades. Para poder fazer investimento, você também tem que ter despesas. Mas qual o tamanho? Já que é uma crescente. Se a gente pensar num retorno histórico, nos séculos, né, 18, 19, 20, 21, a gente vê a amplitude do processo de despesa para atender a necessidade e a crescente linha da sociedade, né, para dar suporte a essa sociedade crescente a partir de políticas públicas relevantes para esse crescimento. Então, isso vem a pergunta, né? Para que serve o governo? Se a gente pensar assim, em anarquia, né, na sua visão mais plena, ou seja, deixa a coisa acontecer, não tem ninguém que vai nos reger esse processo, mas não é bem assim, a gente sabe. A gente precisa de um Estado de direito para conseguir fazer um equilíbrio na sociedade. Até, professora, seria interessante agora passar para eles, né, uma Bobbio, Governo, Estado e Sociedade, só uma leitura básica para entender bem para que serve o governo. Mas, como nós somos professores bons, nós não vamos passar para eles, né? Mas quem tiver interesse, pessoal, tem na internet já livros, se conseguir, na nossa biblioteca também tem. Bobbio, tá? O sobrenome do autor, Governo, Estado e Sociedade. Uma leitura interessante sobre todo esse processo para que serve o governo dentro da nossa sociedade. Enfim, a existência do governo é necessária para guiar, corrigir, complementar o sistema de mercado que, sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas. Um resumo, o governo serve para regular todas essas necessidades e transações entre a sociedade. Se não tivesse isso, haveria desequilíbrio. Ainda existem alguns, mas sem o governo, não teríamos um equilíbrio tão grande em que o muito, tá, não poderia efetivamente ajudar quem tem pouco.
Então, o governo procura dar esse equilíbrio a partir das suas ações governamentais, das políticas públicas, intervindo em algum momento, controlando em outros, tá? Então, isso vem na função do Estado, né? Então, a atuação e o seu tamanho, né, no contexto bem resumido, tá? A atuação do Estado no mercado com a proposta de agir de forma reguladora e estabilizadora. Ou seja, regular a economia, estabilizar a economia para que a sociedade siga de forma equânime. Tá? A função do Estado como provedor ou regulador no mercado, quando necessário, é a questão. Quando há necessidade de intervir, o governo vai tratar de regular o processo, mas também prover, fomentando algumas áreas em que esse quem tem, né, a atuação como indústria, comércio, serviços, não atende. Deixa de atender, aí o governo acaba tendo que prover essa necessidade e, consequentemente, regular. Durante muito tempo, na década de 90, né, professor? Acho que bem isso, na década de 90 principalmente, o Estado começou a mudar a sua visão e sair de algumas áreas, abrindo mão para que as organizações privadas entrassem em áreas que o governo tinha absoluto controle, né? Como a questão da energia, telecomunicações, né? Porque não tinha condições de investimento. Aí ele teve que abrir, mas, no entanto, não deixou de regular a partir das agências reguladoras, certo? ANEEL, Anatel e outras que fazem a regulação desse processo. Mas o governo, né, na década de 90 para frente, abriu mão efetivamente de várias áreas, criando concessões para abrir investimentos e ampliar esse mercado, certo? Tudo bem. Necessidade de um governo e seu tamanho. Então, primeiro, operação do sistema de mercado necessita de uma série de contratos que dependem de proteção e da estrutura legal implementada pelo governo. É a questão da regulação. Atender ao mercado, deixar o mercado agir, mas, no entanto, com um olhar regulador, para que não tenha abuso. Segundo, mesmo que o mercado funcionasse sob concorrência perfeita, né, aquela questão do ótimo de Pareto, o que, de fato, não acontece, as características de produção e de consumo de determinados bens são tais que eles não poderiam ser fornecidos pelo sistema de mercado. Algumas áreas, tá, mesmo que fossem perfeitas, o mercado não atenderia, porque para eles talvez não desse lucro. Então, nesse caso, ainda o governo trabalha para prover à sociedade de alguns pontos, tá? De algumas ações, de alguns produtos, tá? Que ainda que fica difícil para o mercado atuar, tá? Até porque o investimento são caros, tá? Então, teve um momento, né, por exemplo, que a extração de minérios, alguns minérios, não era pública, não era privada, era pública com investimentos pesados que hoje o governo não suporta mais. Então ele terceirizou, né? Terceirizou muito. Ele concedeu essa exploração para algumas áreas, né? Para alguns investidores, inclusive internacionais. Né? A questão do petróleo durante muito tempo, né? E depois foi aberto também. Tá? Então tem essa necessidade da mão do governo em alguns pontos, mas que depois, quando ele vê que o processo é pesado demais, ele abre mão e cria as concessões para que o mercado possa agir, mas, no entanto, ainda ele faz a regulação. Terceiro, livre funcionamento do sistema de mercado não garante necessariamente o elevado nível de emprego, a estabilidade dos preços e a taxa de crescimento do PIB desejada pela sociedade. Isso é uma realidade? Então, em algum momento, o governo tem que ser regulador e estabilizador e provedor, para conseguir fazer com que o mercado seja um mercado que permita
o crescimento do nosso PIB, elevar o nível de emprego e manter os preços dentro de uma realidade, né, que a sociedade possa efetivamente fazer o consumo. Ok? Professor, alguma interferência? Eu posso seguir. Seu microfone, professora. Pronto, acho que agora estão me ouvindo. Eu só ia comentar com ele de modo complementar, né? Então, a gente está aqui ouvindo o professor Hamilton, e ele falou sobre a abertura da economia, né? Enfim, até as empresas internacionais na década de 90. E aí, eu fazendo o gancho com vocês dos conteúdos que a gente já trabalhou, por exemplo, e para vocês lembrarem e fazerem agora a ponte com o Orçamento de Finanças Públicas das reformas administrativas no Brasil, né? Que nós tivemos aí algumas reformas administrativas, mas foi na década de 90 a reforma gerencial. Então, além de nós termos uma abertura econômica, enfim, nós termos aí na década de 90 também a questão, né, de empresas estrangeiras entrando né, no mercado, nós também tivemos aí uma terceirização, digamos, dos serviços públicos, né? Claro que isso começou lá na década de 60, mas um pouco mais lento, mas na década de 90 isso aumentou. Por quê? Porque estavam pensando ali em relação aos custos, né, enfim, né, a questão do orçamento público. Então, uma forma de reduzir isso foi, muitas vezes, tornando, né, às vezes, a prestação ou a provisão não exatamente direta, mas indireta, né, e até terceirizando. E a gente vê isso aumentando, enfim. Então, é só para vocês correlacionarem a questão aí das mudanças, o avanço, né, da gestão com essa questão orçamentária. Da mesma forma que a gente vai ver, o professor Hamilton vai continuar falando do conteúdo, né? Vocês vão ver aí outros pontos, por exemplo, que entraram na discussão da gestão pública, que também tiveram a questão da responsabilidade fiscal e outras demandas, que também foi um movimento que não foi só a respeito do orçamento, mas que impactou a questão da política orçamentária. Pode continuar, professor. Bem, então, continuando o processo, né, obrigado, professora, pela sua intervenção. E aí, pegando a própria palavra, né, a intervenção do Estado, do governo, aonde existem falhas, o Estado tem que atuar. Né? Então, há necessidade dessa mão do governo em alguns pontos. Né? Então, aqui, muito do que está aqui foi um pouco do que eu já falei para vocês. Né? Então, onde existiam falhas, pode haver comprometimento, existam falhas, pode haver o comprometimento do bem-estar dos cidadãos, suprimindo direitos e de equilíbrio econômico, distribuição de renda igualitária e serviços, produtos com qualidade e preços regulares. Nesse sentido, onde cria uma lacuna e que essa lacuna vai prejudicar a sociedade, o governo tem que agir, tem que intervir, tem que ter a sua mão. Outro ponto, para suprir possíveis falhas que comprometam o equilíbrio econômico da sociedade, é necessária a intervenção do Estado na economia, como coloca Albuquerque, né? A intervenção do Estado na economia como forma de buscar a correção das imperfeições do mercado, ou seja, fenômenos que impedem que a sociedade alcance o estágio de bem-estar sem que o Estado exerça alguma forma de ajuste sobre os fatores econômicos. Nota essa última parte. Sem que o Estado exerça alguma forma de ajuste sobre os fatores econômicos. Ele tem a sua mão, mas procura também dar uma certa liberdade ao mercado. Há regulação, há intervenção, sem oprimir o mercado. Isso é muito importante para o equilíbrio. No entanto, tem que estar sempre atento, a partir das políticas públicas, a essa questão do bem-estar social, na busca de atender efetivamente tudo aquilo que a sociedade necessita para viver bem dentro dos seus ambientes. Né? Conseguindo emprego, conseguindo saúde, conseguindo segurança, tá? Dentre outras políticas públicas que estão envolvidas no processo de crescimento da sociedade. Opa! E aí nós temos efetivamente, né, um assunto que está lá no nosso livro-texto, né, que são as falhas do mercado. É importante a gente entender isso. Né? Então, o que são essas falhas do mercado? Então, tese que o setor privado é mais eficiente do que o governo. Tá? Então, é uma condição que acho que muitos defendem, mas que muitos também são contrários, autores e pesquisadores. Né?
e que o mercado privado é mais eficiente que o governo. Em alguns pontos, sim, em outros, não. Então, nesses pontos, o governo tem que estar muito atento a esse processo. Ele também tem que ser efetivo, ter qualidade, para não deixar lacunas para que o mercado atue e deixe de atender, né, de algum momento, as necessidades da sociedade. Ou abusem de valores, tá, dos cidadãos em relação aos produtos oferecidos a esta sociedade. As empresas que se operarem livremente funcionam melhor se o mercado e a economia não tiverem intervenção do governo. É uma teoria também. No entanto, em alguns pontos, essa livre ação do mercado causa impactos complicados, como, por exemplo, a questão da gasolina. Se deixar, hoje a gente estaria pagando, vou colocar aqui como referência Florianópolis, que tem um dos preços mais altos. A gente estaria pagando quase R$ 10 a gasolina. Então há necessidade dessa intervenção, dessa busca para que tenha um preço equilibrado, não um abuso em relação a esse elemento que é tão importante, que são os combustíveis. Existem algumas falhas de mercado que levam à necessidade de participação ou intervenção do governo do Estado, seja para alocar ou distribuir recursos, ou na função de estabilizar o mercado com ações econômicas. Eu vou só pegar um ponto aqui, né, porque a gente também já está com o tempo quase esgotado, é a questão de distribuir recursos. É a questão de fomentar necessidades da sociedade, tá? Com subsídios para, por exemplo, combustível de caminhoneiros, né? A questão do transporte, né? A questão do subsídio na agricultura, por exemplo, para poder equilibrar os preços, conseguir controlar a alta de preço do mercado e, consequentemente, vai gerar uma cascata no contexto inflacionário. Né? Então, são ações que o governo tem que agir para ajudar a equilibrar a partir da distribuição de recursos. Hoje, tá, de forma polêmica, mas não é a nossa questão de discutir aqui, mas nós temos alguns benefícios sociais que o governo criou. Tá? Um exemplo é, por exemplo, o pé de meia, para dar incentivo à educação. Isso é uma distribuição de recursos do Estado para atender uma determinada política pública, que é de permanência dos estudantes do fundamental nas instituições, certo? Nós temos também o Bolsa Família, controverso ou não, tá? Não é o fato, mas é uma distribuição de recursos para atender uma gama da sociedade que necessita de recursos para poder se reerguer. Esse é o objetivo, tá? Nós não estamos julgando se é certo ou errado, é apenas um comparativo em relação à questão da distribuição de recursos, certo? Um exemplo, melhor dizendo. Perfeito? Tudo bem. As atribuições econômicas do Estado. Importante saber quais as atribuições econômicas do Estado, como elas influenciam no aumento das despesas e, consequentemente, quais os recursos para o financiamento dessas despesas. O Estado, ele tem algumas atribuições: estabilizar, prover, equacionar situações complicadas. Então, né, não dá para a gente dizer que tudo é perfeito no contexto de que o Estado põe a mão, e muito menos que o mercado atua. Existem desequilíbrios, isso é fato. Só que isso, quando acontece, pode onerar as despesas do Estado. Isso é uma realidade. A necessidade de intervenção estatal na economia. Não existe economia perfeita. Existem áreas, intensidades, momentos oportunos que o Estado é necessário. Isso eu já coloquei para vocês e é muito claro. Tem momentos que o Estado precisa intervir, tem momentos que ele tem que deixar o mercado se regular. Tá? E questões polêmicas, a gente sabe disso. Porque às vezes o próprio mercado atua para subir valores. E aí a mão do Estado tem que vir pesada para regular.
Isto é, em alguns momentos, ações ou acordos fazem com que o mercado necessite intervenção ou proteção do Estado. Intervenção já falei, vou falar sobre proteção. Vamos supor que esteja, como aconteceu, e é muito real, né? Uma enxurrada de produtos chineses, né? E de outros países eletrônicos aqui no país. Isso pode diminuir a ação da nossa indústria, o desenvolvimento de novas tecnologias, né? A criação, né? O desenvolvimento de produtos específicos. Então, se nós temos condições de produzir, o governo deve barrar. E o que acontece? Ele cria uma proteção fazendo o quê? Aumentando os impostos de consumo internacionais, né? Então, ele aumenta esses impostos, né? Aumenta, vê que ele, no caso do produto chinês, ele aumentou o imposto e também aumentou os estados também começaram a atuar em cima desses produtos, criando um ICMS, dentro do ICMS, em cima desses produtos importados. Isso aumentou. Hoje, para a gente importar um produto da China, a gente tem que pagar uma taxa de importação mais o ICMS, certo? Então, isso é uma questão de proteção. Muitas vezes tem o subsídio ao milho, por exemplo, à soja, para proteger de produtos que vêm de outros países mais baratos. Então, ele tem que agir, né? Criar artifícios para dar condições do produtor conseguir se manter produtivo dentro daquilo que é especificado, né, no seu produto específico, melhor dizendo. Tá? Então, esse é um outro tipo de proteção que o Estado tem que atuar para conseguir manter a economia equilibrada. Opa, tudo bem. Arthur, daqui a 3 minutos a gente dá parada, tá? Tá dos 5 minutos, ok? Deixa eu só fechar esse tema aqui. Ok, tranquilo. Tranquilo. Tá? E a gente vai fechar 45. Muito bem. Então, o papel do Estado em relação às suas atribuições. Então, nós temos ali a função alocativa, a distributiva, estabilizadora. Né? A alocativa, ele vai alocar recursos para manter a infraestrutura, bens e serviços públicos. A distributiva vai distribuir recursos para poder fazer esse equilíbrio de renda. E a estabilizadora, né, para manter nível de emprego, estabilizar níveis de preços, a balança de pagamento e a taxa de crescimento econômico. Tá? Então, essas são as funções que traduzem tudo aquilo que eu já vim falando para vocês de forma anterior. Bem, e aí nós entramos, né, na política econômica, que vai nos levar efetivamente a entender a questão das finanças públicas. Né? Então, o que é essa política econômica? A política econômica engloba estratégia de intervenção governamental econômica que abrange as medidas fiscais e monetárias em vista a atingir objetivos. Então, ele vai trabalhar com o processo financeiro do Estado para manter o equilíbrio econômico. Tá? Quais são os objetivos da política econômica? Né? A eficácia produtiva, o crescimento de produtividade da economia, emprego e renda, equidade distributiva, né? A renda produzida do país seja apropriada pela sociedade de forma equilibrada e não concentrada, ou seja, ricos e pobres, né, têm um equilíbrio. Quem é rico pague mais imposto, quem é pobre, né, pague menos imposto e tem um equilíbrio de renda e consumo. Estabilidade, níveis de atividade que não sofram alterações bruscas. O que é essa estabilidade? Né? É conseguir manter preços dentro de um padrão adequado, consumo e renda adequados, para que não haja uma distorção e acabe trazendo um processo inflacionário descontrolado. Sustentabilidade, né? Uma questão de longo prazo. Significa que muitas vezes a atuação do governo é necessária para se manter uma longevidade no processo econômico. E isso é fundamental, inclusive para a tomada de empréstimos externos, né, na questão do crédito público.
tá? E é onde gera, né, o endividamento do governo. Tá? Então, essa sustentabilidade é um fator fundamental, ou seja, manter todo o processo econômico estável por um período muito longo. Ok, Arthur, vamos fazer um intervalinho agora? Professor é 15, professor é 10? Normalmente, professor, são 15 minutos. 15 minutos, ok. Pessoal, nesse momento, então, vamos fazer um intervalinho, vamos tomar uma água. Em seguida, a gente retorna. Arthur, muito obrigado por enquanto. Tá? Vamos deixar o Arthur dar uma descansada e depois voltar para a gente continuar. Professor, obrigado por enquanto. Daqui às 8h05 a gente retorna, ok, pessoal? Grato. Combinado, professor. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Ouvindo? Tá me ouvindo, Arthur? Agora sim. Certo. Deixa eu ver aqui, caiu minha. Agora voltou. Desconectou. Vamos lá então. Pessoal, então. Arthur, tá vendo? Continuar? Ok. Para mim Estamos tá te ouvindo, cortando professor Hamilton. Tá perfeito o som. e para mim tá Só pro cortando um Arthur, pouco. ok? Tá cortando? Estabilizou minha rede aqui. Som. Alô, alô. Arthur, ok? Ok, melhorou. Então, olha só, então continuando. Política econômica tem como função o desenvolvimento econômico por meio de controle funcionário, regularização tributária, ajuste fiscal e incentivo fiscal aos setores econômicos. Então, esse é do IPE. Então, o que é que isso traduz efetivamente? Em 3 pontos, né? 3 políticas. A taxa, que é a política fiscal, a política regulatória, né? Ficada a partir de portarias que Professor, só um minuto, sobre mas processo. para mim ainda está picotando. Não sei se está sendo para todo mundo. Você está falando e aí está indo legal, dá uns segundinhos, aí começa a cortar. Professora Carol? Deixa eu ver aqui. Ela resolveu realmente dar dando uma estabilizada. Deixa eu tirar efetivo. Peraí, deixa eu tirar daqui. Peraí. Alô? Tá me ouvindo? Professor Hamilton, eu estou te ouvindo perfeitamente. Eu vou tentar fazer o Wi-Fi aqui. Sabemos que esteja com algum problema. Arthur, tá me ouvindo agora? Bem? Eu te ouço e dou uns segundos assim, vai tranquilo e começa a picotar, mas vamos tentar agora. Mas tá voltando para mim. Vou tentar falar mais que vocês conseguem. Devagar, tá? Professor Hamilton, Então, a realmente questão está da cortando. Talvez seja importante reiniciar a sua internet. Eu posso ir ministrando a aula enquanto você reinicia a internet. Então tá, professor. Não sei o que eu vou fazer aqui, Tá. o registro aqui, então. Tá. Então, estudantes, Fica tudo, nós temos a política Carol. econômica, né? Pode falar? Tá cortando. Mas vamos dar continuidade enquanto o professor Hamilton ele reinicia. Acho que vou ter que subir aqui os slides para vocês, porque ele acabou caindo e os slides saíram conjuntamente. Bom, eu vou aproveitar
eu vou falar com vocês nesse momento, mesmo sem os slides, né, para a gente suprir aí essa lacuna, conversar um pouquinho para vocês já adiantando sobre atividade e sobre a reforma tributária, tá? Mesmo sem slides, tá? Vocês podem ir colocando as perguntas aqui no chat, eu vou verificando as perguntas de vocês e vou falando. Nós vamos ter uma atividade com 10 questões, tá? Que é a atividade processual 1. A atividade processual 1, ela é muito importante de ser desenvolvida, assim como a 2 e a 3. Vocês lembram? Ela vale 50% da nota, tá? Então, não é só uma atividade de complementação do conteúdo, é uma atividade também de avaliação, para perceber o quanto vocês estão avançando, né? Qual o conhecimento de vocês no tema. A primeira é simples, ela é autocorrigida, então ela é de múltipla escolha. E qual é o fundamento? Qual é a base, o conteúdo que vocês... Desculpe. Que vocês vão utilizar para se basear. 5 das questões são sobre a reforma tributária. Vocês vão avançar, tá? Na leitura do e-book, vocês vão perceber lá no capítulo 2, que fala sobre essa estrutura tributária, uma seção específica que fala sobre a reforma. Ali, quando dá o texto, né, sobre a reforma tributária, tem um link. Vocês vão acessar esse link e tem um documento que foi desenvolvido por mim e pelo professor Hamilton, tá? Que simplifica, tá? E sintetiza o que é a reforma tributária, por que ela foi estabelecida, o que ela busca facilitar, tá? Por que, pessoal, esse tema é importante, tá? Vou falando aqui para vocês, mesmo sem slides. O Brasil, tá? Ele foi considerado um dos países mais complexos em sua tributação. E a partir, tá, desse diagnóstico de complexidade, se desenvolveu, tá, um processo de facilitar, tá, todo o escopo tributário brasileiro. Essa política, né, ela foi votada, enfim, em 2023, tá, mas ela tinha um planejamento de execução, de implementação. E quando se inicia isso? O ano que nós estamos, tá? Então, foi uma lei de 2023 e uma outra de 2025. Professora, quais são essas leis? Muito importante, tá? Quais são? São 2, tá, pessoal? A primeira delas, tá, é de 2023, é uma ementa constitucional 132, tá? E depois disso, houve uma lei complementar, a Lei 214 de 2025, tá? Porque desde a redemocratização do Brasil em 1988, né, que nós temos aí a Constituição Federal, tá? E todo, né, o arcabouço, né, foi trazido, tá, de estruturas políticas, estruturas sociais, econômicas e tudo mais, foi se percebendo que a complexidade estrutural, tá, dos tributos, eles começaram a se tornar ainda mais complexos. Em que sentido? Não era de fácil compreensão, nem para a sociedade, nem para as empresas, tá? E esse arcabouço normativo, que era caracterizado por multiplicidade de tributos, tá? Acabava causando o quê? Cumulatividade. O que é isso? Tá? E também fragmentação de competências. O que, tá, os cientistas tributários, eles estão querendo dizer quando eles usam essas terminologias, tá? Eles estão falando o quê? Que o tributo, que é o dinheiro, tá, que o Estado arrecada para financiar o serviço público, por exemplo, saúde, educação, segurança, infraestrutura, tá? O que acontecia? Ele tinha acúmulo, né? Então, nós tínhamos ali, por exemplo, diferentes impostos que incidiam muitas vezes sobre a mesma área, tá? Diferentes nomenclaturas, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, que muitas vezes, perguntando para um cidadão, ele não sabia o que era, para onde ia esse recurso, para que área era utilizado, tá? E isso gerava o quê? Muitas vezes, para as empresas, enfim, burocracia, inseguranças jurídicas,
custos também administrativo. E aí o que aconteceu? Aconteceu com isso uma repercussão, um efeito chamado efeito cascata, tá? Então, por exemplo, o imposto, ele incidia sobre uma etapa da produção e na etapa seguinte havia um novo imposto que era calculado sobre o valor que já continha o imposto anterior. Olha a cumulatividade aí, tá? E era então um imposto sobre imposto, tá? E isso encarecia os produtos, os serviços, tá? E quem pagava isso? Nós, consumidores, tá? Então, a reforma tributária, ela tem o intuito de facilitar esse processo e tirar esse processo de cumulatividade que eu falei, enfim, né? E também tinha um outro impacto, a chamada guerra fiscal, tá? Então, como os estados, os municípios arrecadavam, né, no local de produção, por exemplo, que é o chamado de tributação na origem, eles ofereciam, né, os benefícios fiscais muitas vezes para atrair empresas. Quantos de vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma empresa que saiu de determinado local do Brasil e foi para outro, ou até saiu do Brasil e foi para o Paraguai ou outro país? Por quê? Por causa da guerra fiscal. Então, aquela determinada localidade baixava o tributo, baixava o imposto, tá? E isso aumentava o quê? A competição entre níveis governamentais. E muitas vezes isso acabava prejudicando o quê? Uma arrecadação futura, acabava trazendo um desequilíbrio sobre as finanças públicas. Então, essa reforma tributária, pela emenda constitucional 132 de 2023 e pela lei complementar 214 de 2025, ela tem essa lógica, tá? E ela cria o modelo IVA dual, que é um imposto sobre o valor agregado. E ele, qual é o objetivo? É simplificar a tributação. Aí você vai me perguntar, professora, mas por que é dual? Tá? Porque vem de dois, tá? Então, ele tem um objetivo, como eu falei, de simplificar a tributação sobre o quê? Sobre o consumo, tá? E por que esse dual? Porque ele haverá uma parte que vai ser compartilhada entre a União e uma outra parte entre estados e municípios. Ele tem algumas características, tá? Então, ele não tem mais acumulatividade plena, ou seja, o imposto pago numa etapa gera crédito para a etapa seguinte e evita aquele efeito cascata de pagar e repagar, tá? Tem também uma tributação no destino. O que é isso, tá? Esse imposto, ele vai ser arrecadado onde o consumo acontece e não, digamos, onde o produto foi produzido, tá? E isso vai gerar o quê? Uma diminuição da guerra fiscal, porque não vai poder mais acontecer como antes acontecia, de uma determinada localidade utilizar dos tributos para baixar impostos para atrair empresas. Ela vai ter que se utilizar de outras estratégias para realizar. Então, isso vai dirimir a guerra fiscal. E os gestores vão ter que se usar de criatividade nesse sentido, tá? Então, vai mudar a lógica de arrecadação, de planejamento também, tá? Por exemplo, em termos municipais, o município vai precisar, talvez, repensar a estratégia de desenvolvimento econômico. Vai ter que repensar a forma que eu falei de atração, tá? Então, a reforma tributária, ela não vem simplesmente como uma troca de imposto. Ela vai trazer o quê? Uma mudança de lógica de funcionamento do sistema econômico e do sistema federativo brasileiro. Qual o intuito? Simplificar, reduzir custos, melhorar a justiça fiscal, tornar a economia mais eficiente, mas, ao mesmo tempo, vai exigir de quem? Dos municípios e dos estados e também da federação, né? Da federação, do governo federal. A adaptação, tá? Tanto por parte das empresas, porque essa questão dos impostos, dessa simplificação, essa mudança não é só em relação aos impostos sobre empresas, mas também o imposto também do indivíduo, né? De nós, como sociedade, tá bem? Então, pessoal, baseado nisso, depois a gente revê, não sei se o professor Hamilton já está aí conosco, se ele conseguiu voltar.
Acho Sim, que já ainda estou, não, então Carol, eu só vou estou continuar. aguardando. Ah, já Não, está? Ah, já estou professora, eu já aguardando tratei a aqui da tua reforma fala. tributária. Já tava dando aula aqui para eles do Eu achei tema. que tinhas Professora, projetado, você vai continuar? Ah. eu achei que tinhas projetado do teu notebook, hein? Ah, professora, então caiu e aí eu fui dando aula para eles, explicando para eles, mas aí no final eu repasso rapidinho. Pode falar, Não, professor. tudo bem. Não, Tá só ótima agora a tua fala. para fechar aqui a questão do outro item, que é a política fiscal, né, que é a política de gerenciamento das receitas e do orçamento e das despesas públicas. Então, é uma outra política fundamental e a política que efetivamente vai ser o carro-chefe do nosso trabalho aqui. Né? A questão de entendimento das despesas, da receita das despesas do orçamento público. Ok? Muito bem. Então, aqui, efetivamente, as características, né, da política fiscal, né, essas ações que vêm para gerenciar, né, esse gasto e arrecadação do governo. Ela é fundamental, né, para regular as finanças públicas, no contexto também de poder influenciar o crescimento dessa economia. É aquilo que a gente já explicou, né, a contenção da inflação, equilibrar as contas. Então, ela tem essa função dentro do processo de gestão do Estado em relação à economia, né, naqueles verbos que a gente já colocou e que são efetivamente traduzidos em receita, despesa, orçamento e crédito público, certo? Então, a política fiscal, conforme Albuquerque, Medeiros e Feijó, apresenta dois componentes fundamentais, a receita pública e a despesa pública. Então, olha que esses dois elementos fundamentais são o que são necessários para atender às necessidades da população. Arrecadação e despendimento do recurso nas políticas públicas. No processo de arrecadar receitas e executar despesas, o governo realiza intervenções expressivas no momento. Então, que momento é esse? É o momento de dar efetivamente atendimento às necessidades da sociedade. Esse é o momento sagrado dentro dessa questão das políticas fiscais. Né? Atender com arrecadação e com despendimento às necessidades da sociedade. Mas a crítica vem em relação à política fiscal, e a professora trouxe agora, né, nessa explanação sobre a... Me fugiu o nome, professora. Reforma tributária, A reforma professor. tributária, veio vários números aqui, vimos a reforma tributária. Sobre a reforma tributária, né, ela trouxe um ponto fundamental, tá, que é o que se espera enquanto cidadão. Uma reforma justa, que venha a efetivamente dar um alento à arrecadação. Uma das maiores reclamações da população é a arrecadação de tributos. Nós sabemos disso. Nós estamos agora na época de uma das mais criticadas arrecadações do governo federal, que é o imposto de renda. Tá? E também e mais à frente das empresas. Então, isso ainda é uma crítica. Vai se melhorar, vai ter que ser trabalhado, vai. Essa reforma tributária foi só uma parte, porque não se mexeu efetivamente, né? E se mexe com pequenas ações, né? Como é o caso agora do teto de 5 mil, por exemplo, no imposto de renda, que só vai ser aplicado em 2027. Tá? Mas a gente ainda está pagando um imposto de renda alto, 27%, né? No seu ganho total. Tu trabalha para praticamente fazer com que o governo pegue, né, um terço do seu dinheiro. Isso é justo? Essas são as questões que estão vinculadas a essa questão da política fiscal. É justo a arrecadação que se faz nessa busca de receita para atender a população? E aí a gente tem a grande crítica. Será que o que está sendo atendido reflete a arrecadação realizada? Deixo essa pergunta para vocês. Podemos seguir, professora? Eu tenho, Podemos sim, professor. eu tenho as minhas dúvidas sobre isso, mas fica com vocês
resposta em aberto aí. Certo? Então, muito bem. A classificação das políticas fiscais, elas são expansionista e restritiva. Então, o aumento relativo a gastos em relação ao PIB ou redução relativa à tributação de impostos tende a gerar o crescimento econômico. Então, ela é expansionista. Então, o que significa isso? Se aumentar os gastos em relação ao PIB, tá, e reduzir a tributação, tá, isso gera o crescimento econômico a curto prazo. Isso torna o quê? Faz com que a economia seja expansionista. No entanto, quando há redução relativa dos gastos, tá, ou elevação da tributação, que é o caso mais realista, tá, nós temos uma classificação restritiva. Então, olhem só, em relação ao expansionismo e a questão restritiva, tá, é muito mais visível para nós que há sempre uma elevação relativa da tributação. Ah, mas agora a reforma vai... Pode ser que sim. Só que depois a gente vai dar uns detalhes disso. Ela é gradativa. A professora deve ter falado sobre isso, né, professora? Ela é gradativa até 2033. Então tem muita coisa aí que vai mexer. E onde é que o governo mexeu no contexto da política econômica como um todo? Mexeu no consumo, que é o que a gente faz em todo momento. Nós somos consumistas. Ah, não, mas eu sou um cara mais econômico. Tu consome. Você consome. Todos nós consumimos. E é em cima disso que o governo está abocanhando o recurso. Você recebe sua renda, não é para ficar guardada. Você recebe sua renda e consome. E é em cima que o governo abocanhou. Certo? Mas são só pontos. Então aqui tem um esquema que está lá no livro para vocês, né? A questão da receita e elevação dos gastos, né? A questão do superávit, e a questão do aumento do tributo e diminuição dos gastos, a questão de déficit. Tá? Então, é a questão de o mais adequado. Tá? Mas isso é uma questão de momento. Tem momento que ela pode ser expansionista, tem momentos que ela pode ser restritiva. Tá? Bem, então, o sistema tributário, e aí a gente entra efetivamente nas questões do tributo, e lá no texto, no livro do texto, nós temos um bom capítulo sobre isso. A Receita Pública requer uma questão fundamental, a tributação. Então, a tributação já existe há muito tempo. Então, já se vem tributando a população para se fazer agir nas políticas públicas. Sem isso, não tem como o governo agir. Senão ele vai ter que pegar crédito público constantemente e a dívida pública explode. Isto é, um pagamento que a sociedade faz ao poder público para que ela possa atender às suas necessidades financeiras políticas públicas. A professora também já falou sobre esse ponto, né? Então, as políticas públicas são importantes, mas elas precisam ser financiadas. Então, na teoria da tributação, tá? Que é uma teoria que a gente explica lá para vocês, num texto de Jean Biase, o governo exige, como contraparte para atender as necessidades da população, um tributo. Essa é a teoria da tributação. Para que o governo possa executar as políticas públicas e atender necessidades, ele precisa arrecadar. E a arrecadação vem através de tributos, impostos, contribuições, taxas. No entanto, nem tudo que o cidadão é obrigado a pagar ao governo pode ser tecnicamente chamado de tributo. O que ele quer dizer com isso? A gente paga algumas outras coisas que não são tratadas como tributo, como, por exemplo, multas. As multas a gente é obrigado a pagar por uma infração que a gente acabou cometendo. E isso não é tributo, tá? Difere do processo. É uma contraparte em função de alguma infração que nós cometemos. Ok? A questão da tributação é essencial para a receita pública. Não tenhamos dúvida sobre isso. Sem a tributação, não há receita. Isto é, um pagamento que a sociedade faz para o poder público para que ela possa atender essas necessidades, financiar políticas públicas. Mas seria o ideal desde que essas ações realmente refletissem na sociedade. Sentiram um tom, né? Será se realmente isso reflete na sociedade? Em várias situações, quando você vai no hospital e não é bem atendido, quando você vê a sua insegurança
perdão, a sua segurança ser comprometida, gerando efetivamente insegurança no transitar de uma rua, numa estrada que não é adequada, num gasto excessivo em alguma coisa que acaba trazendo um prejuízo para a sociedade. E aqui eu vou falar de forma muito aberta, tá? Muita gente aqui é servidor público, mas a gente tem que falar sobre isso. Não podemos tampar o sol com a peneira. E em relação ao serviço prestado, quando há um atendimento de baixa qualidade para o cidadão. E aí o governo, por exemplo, anuncia o aumento, e isso vai trazer uma contraparte, vai trazer um murmurinho, porque não está sendo atendido corretamente, o servidor não está dando o retorno à sociedade. E aí como é que ele vai querer aumento? Também tem isso, pessoal. É difícil a gente falar sobre isso, sim, mas é uma verdade. Em alguns lugares, infelizmente, o atendimento não condiz com o que o governo arrecada e investe no servidor. E muitas vezes o governo não investe no servidor para que ele tenha um atendimento de qualidade. Aí nós temos as outras casas, né, em que nós não temos isonomia. Tá? Então não vou nem entrar nesse contexto, mas é passível de discussão. Por que o governo arrecada para algumas outras casas tem recursos maiores do que a efetiva execução, né, o executivo, que é o que faz a coisa acontecer? São dúvidas. Tudo isso é em cima do sistema tributário brasileiro, da arrecadação, da receita, vinculada efetivamente à despesa. Então, aqui, Vilas Boas traz uma coisa bem interessante. Os tributos existem desde de alguns séculos antes de Cristo, tá? E provavelmente continuarão a exercer papel por um bom tempo, até que se encontre um modo melhor de financiar o Estado. E por enquanto, não tem. E que deixa de existir em virtude de outra coisa criada, né? De forma mais avançada, avançada de organização social. Por enquanto, nós temos outra forma de financiar o Estado. O que se pode, e alguns teóricos tratam aqui que a gente falou um pouquinho atrás. Laissez-faire. Né? Deixa a coisa acontecer, deixa o mercado regular, deixa que cada área vá atuando. Mas não dá para ser assim. Porque tem algumas coisas que nós precisamos da intervenção e da mão do governo, senão vira bagunça. Então ainda há necessidade de se financiar o Estado para que ele nos dê retorno em algumas questões de bem-estar social. Então, a professora fez uma explanação, que eu peguei um pedacinho ali, e ela vai efetivamente explicar o que está aqui colocado. O sistema tributário brasileiro está entre os mais complexos e ineficientes do mundo. Por isso, a necessidade de uma reforma. Que a professora Carol nos explicou anteriormente. É complexo, ineficiente, burocrático. E isso não vai tão longe. Mas, professor, a gente pode efetivamente ver no nosso dia a dia, escutando notícias, ou vendo notícias, todos os dias relativas à questão de aplicação do recurso nas ações do governo. Então, financiamento do Estado nas políticas públicas. Então, essa agora é uma relação muito interessante, né? Financiar o Estado a partir do sistema tributário. Ele é a base das políticas públicas? Sim. O financiamento é. Então, os impostos arrecadados pelas esferas do governo compõem a receita tributária bruta. Então, aquilo que o governo arrecada no seu montante bruto para atender às necessidades. Então, o financiamento do Estado e das políticas públicas constitui um dos pilares centrais para a organização e funcionamento das sociedades contemporâneas. Olha que essa frase ela distou um pouco daquilo que a gente vem falando até agora. O financiamento do Estado e das políticas públicas constitui um dos pilares centrais para a organização e funcionamento da sociedade contemporânea. Para que a sociedade funcione, olha a inversão dessa frase, né? Para que a sociedade funcione, para sociedades contemporâneas, sociedades que estão nesse processo de crescimento,
há necessidade de ter um financiamento do Estado. Há necessidade da intervenção do Estado. Por que está destoando? Porque a gente está sempre falando que há necessidade de arrecadar para financiar o Estado, para o Estado fazer atender as políticas públicas. Mas o que a gente está dizendo é que é fundamental para a sociedade o financiamento do Estado. Então, consequentemente, o Estado precisa arrecadar. Não tem como, não tem outra forma. Para atender essa sociedade, o governo tem que arrecadar. Ou seja, pegar um pouquinho, como está colocado, né, sistema, a importância dessa arrecadação, né, é aquela questão de que o governo, né, na teoria da tributação, uma parcela que a sociedade paga ao Estado, ao governo, para que ele trabalhe as necessidades, né, de bem-estar social nessa sociedade que eu estou falando. Certo? Então, muito bem. A receita disponível, porém, depende do balanço entre cada esfera, o que cada esfera repassa e recebe de outras. A professora Carol também acho que falou um pouquinho sobre isso. Nós temos município, que tem suas necessidades, e é que está mais próximo de nós, cidadãos. Nós temos o Estado e nós temos a União. Com esse novo imposto, né, uma parcela, professora, vai lembrar disso, né? De repente você falou, vai ficar mais retida na União e que vai ser repassada aos poucos para Estado e município. Traduzindo, mais controle na União, mais pires de municípios e estados na União. Eu vou colocar aqui uma posição, uma visão, né? Barganhamento político, que já acontece hoje, né? É uma briga muito grande, apesar do Pacto Federativo, apesar de que há um acordo sobre percentuais que tem que ser repassado, mas em alguns casos, alguns municípios, né, dos estados de alguns de vocês, não têm capacidade arrecadativa para atender às necessidades da população. E isso é uma realidade brasileira. Alguns municípios não têm condições de atender às necessidades com o que arrecada. Além do valor que é repassado pelos estados e União, o que o município arrecada não é suficiente. Tá? E aí vem a briga política, né? Essa questão do pires na mão que eu falei para vocês. Infelizmente é uma realidade. Muitos dos prefeitos têm que bater nas portas, né, dos governadores e do presidente, através da sua estrutura, né, dos seus ministérios, para pedir dinheiro para essa ou aquela política pública. Ok? Continuando aqui o que o GBS coloca, né? Já no caso dos municípios ocorre o contrário, pois eles recebem transferência tanto da União como dos estados, enquanto estes, o efeito líquido depende do balanço entre recebimento da União e repasse do município. Né? Na realidade é o que eu acabei de falar para vocês, mas eu falei mais no sentido prático, né? De que realmente os municípios não conseguem arrecadar o suficiente para atender suas políticas públicas. É isso aí. Né? Então essas transferências que vêm da União, dos estados, não conseguem compor o equilíbrio para que o município atenda às políticas públicas. Opa, acho que passei uma mais aqui. Não, exatamente aqui. Então, aqui nesse ponto, o financiamento da máquina pública é um investimento público que pressupõe vigência, né, para a legislação vigente suportada pela sociedade. Tá? Então, esse movimento precisa de uma legislação. Tá? Isso é fato. Então, a carga tributária ela reflete o nível de renda extraída dos estados da produção de riquezas. Olhem só, né? A carga tributária reflete o nível de renda extraída pelo Estado na produção de riquezas, feita pela sociedade a cada ano. Quanto mais se produz, mais arrecadação o governo tem. Simples. Então, é uma questão também de incentivo do governo em algumas políticas públicas para
que a sociedade se desenvolva melhor, tenha mais riqueza, né, renda, e, consequentemente, o governo possa arrecadar mais. Então, é uma mão ida e volta. Quanto mais, mais para o governo. Então, há uma necessidade também de financiar essas necessidades, gerar mais riquezas para poder ter mais arrecadação. Ok, pessoal? Muito bem. Qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato com a professora, que ela vai respondendo algumas questões. Bom, aqui um resumo do tudo que a professora Caroline falou. Vou só passar para vocês aqui, né? Então, ela já falou da emenda constitucional 132, né, de 23 de dezembro, cujo objetivo é simplificar o sistema de imposto e consumo, tá? E a simplificação desse imposto, né, entrando num consenso que vem a acontecer, né, entre governantes do União, estados e municípios e a própria sociedade. Principalmente a questão de quem gera esse financiamento mais próximo também são os empresários, né, que vão gerar as riquezas para atender algumas necessidades. E, consequentemente, né, se você tem um crescimento econômico por intermédio das organizações, isso também faz com que o nosso salário possa também ser aumentado e, consequentemente, isso aumenta a arrecadação de alguns outros tipos de impostos. Então, quais são os principais pontos norteadores, né, dessa reforma? A simplificação, que a professora falou, a não cumulatividade plena e a tributação de destino, tá? Então, colocando aqui, né, então, os objetivos: reduzir a complexidade em relação à simplificação, reduzir a complexidade normativa e padronizar regras, aumentar a segurança. Na questão da não cumulatividade, é garantir o crédito integral sobre os consumos, bens e serviços. E na tributação, né, a professora colocou muito bem isso, é transferir a arrecadação para o local de consumo, tá? A professora já explicou muito bem essa condição. Então, aqui, né, uma citação interessante: a reforma tributária, o enfoque está nos tributos incidentes sobre o consumo, ou seja, aqueles pagos no ato da aquisição dos bens e serviços. De maneira geral, a reforma propõe uma unificação dos impostos sobre o consumo em um imposto sobre o valor agregado, né? Efetivamente, nessa visão da agregação do consumo como um todo. Adotado uma abordagem dual que a professora também explicou para vocês. A parcela destinada aos tributos estaduais, municipais e outras aos federais. E aí, tudo, como eu disse para vocês, ela é gradativa até 2033, ou seja, são percentuais que vão ser gradativamente repassados e alocados nesse processo. Então aqui, né, um quadro explicativo que está lá no texto também para vocês, o que é que foi substituído pelo quê? Então, os tributos federais de PIS, CONFINS e IPI foram substituídos pelo CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o tributo estadual, ICMS e ISS, pelo IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços. Ok? E tem, efetivamente, um outro imposto, que é um imposto que tem um aspecto mais sustentável, né, que é o IS. Né? É um imposto... Professora, me lembra? Imposto... acho que está aqui no final, deixa eu ver aqui. Fugiu o nome, imposto... Já vou lembrar, pessoal. É um imposto sobre que... bens e serviços, IBS, professor? Não, é o IS, é o imposto... Ah, IS. O IS é o imposto sobre serviços, não? Não, é o outro nome aqui. Esqueci o nome agora, mas já vou lembrar. É tão simples Ah, o que... seletivo, professor. Imposto Seletivo. 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 Ele vem, Isso. pessoal, né? Tá aqui, tá escrito aqui, professor. Eu quis falar, Tranquilo. tá aqui, ó. Possível criação de imposto seletivo para produtos específicos, Isso. desculpem. A questão de cigarro, bebida, tudo aquilo que é contrário à saúde da sociedade. Tudo aquilo que prejudica a saúde da sociedade vai ser englobada nesse imposto seletivo, que vai ter uma taxa alta, certo? E aí, uma possibilidade, ainda está em votação específica, se eu não estou enganado. Tá? Então, atenção nesses pontos, tem um texto específico, muito bem criado pela professora, em relativa à questão da reforma. Muito bem.
Então, aqui está a transição, né, 2023, 25, 26, até 2033, né? Então, ela vem aqui explicando gradativamente, o ponto. Depois nós vamos disponibilizar esse esquema para vocês os slides para vocês observarem com mais tranquilidade, mas também tudo isso aqui está no nosso livro texto, tá? Então, de 2026, tá, que está em fase de teste, até a implementação total, vai ser em 2033. Uma coisa bem gradual nesse sentido. Tá? Então, aqui, ó, uma coisa que mudou, mas não tanto. Mas há necessidade de explicar por um único ponto. O CBS. Nós temos aqui impostos vinculados e não vinculados. Tá? Os não vinculados são aqueles que não têm uma vinculação direta sobre alguma coisa, né? São os que, instituídos por lei, são devidos independentemente de qualquer atividade estatal em relação ao contribuinte. Portanto, não estão vinculados a nenhuma prestação de serviço. Então, o governo pode arrecadar sem precisar ter uma contraparte. Então, nesse caso, tem o IBS, IPVA, né, o IPTU, o imposto de renda, CBS, esses aqui não estão vinculados. Tá? E tem os vinculados, que são taxas e contribuições que têm que ser efetivamente levados para esse objeto que contrapôs aliás, que ele fez a origem desse tributo. Taxa, contribuição de melhoria, contribuições sociais, empréstimos compulsórios. Vamos pegar o exemplo da contribuição de melhoria. O que é isso efetivamente? Tá? A sua rua está toda esburacada. Há necessidade de fazer um calçamento. Aí você paga essa contribuição de melhoria à prefeitura. Essa contribuição de melhoria está vinculada efetivamente à necessidade de contraparte, ou seja, fazer a pavimentação da sua rua. Isso é obrigatório, porque está vinculada à contribuição de melhoria, certo? Então, esse é um exemplo. Os não vinculados, né? O governo pode usar em vários aspectos, repassando para a União, repassando para os municípios, para o Estado, a arrecadação. Da mesma forma, o Estado, sem uma vinculação específica. Então, ele pode usar na saúde, na segurança, em fomentos, porque ele compõe a arrecadação do governo como um todo, para atender várias necessidades da sociedade. Perfeito? De maneira muito sucinta, é isso aí. Tá? E aí a questão, pô, professor e professora, e o CBS? Não é uma contribuição? Sendo uma contribuição, não deveria ser um tributo vinculado? Não. Nesse caso, não, porque ele está agregando, né, foi chamado de CBS, mas ele está agregando, como a gente viu aqui anteriormente, ó, aqui, ó, perdão, aqui, ó, PIS, CONFINS e IPI. Ele ainda mantém o status, né, de imposto não vinculado, como a gente viu aqui, tá? É contraditório pelo nome? É, mas na sua efetividade ele é um tributo não vinculado, ok? Então, os tributos na esfera pública, como a gente viu aqui, né? Os tributos federais, estaduais, municipais, tá? E o compartilhado. Então, nós temos aqui imposto de renda, imposto à pessoa jurídica, o CBS, né, que traz essa conjunção entre PIS, PASEP, o CSSL, tá? E o INSS. Tá? E aí nós temos nos impostos estaduais o IPVA e o TCMD. Nós temos nos impostos municipais IPTU, ITBI, taxas de alvará e licenciamento, taxa de coleta de lixo, contribuição de melhoria, e os vinculados, que é o IBS, né, que substitui o ICMS e o ISS. Tudo isso aqui está mais explicado para vocês lá no nosso livro. Aqui é apenas só um ponto importante, mas entendam que os impostos federais e o compartilhado, tá, tem um repasse para estados e municípios. E alguns do estado têm repasse para os municípios. Então tem esse escalonamento também que tem que ser respeitado, porque senão os municípios não conseguem atender efetivamente as necessidades da população. Correto?
Muito bem. Professora, com você. Muito bom, professora, a explanação. Então, nós estamos caminhando para o final dessa webconf, né? E eu vou aproveitar para enfatizar com vocês a necessidade de realizar a atividade. Naquele período que o professor Hamilton, né, estava ali reiniciando a internet, eu abordei com vocês, que são 10 questões, tá? E a data para vocês finalizarem, a data final, tá? É 18 de maio. Então, olha só, hoje é dia 4. A atividade já está pronta, já está lá disponível para vocês, tá? Se não está aberta amanhã, ela estará aberta para vocês. Já está, professor? Já abriu, vocês já hoje poderão à tarde. realizá-la. Então, não deixem, tá? Para os últimos dias para realizar a atividade. Mas antes de realizá-la, leia o texto, né? Tudo isso que a gente está abarcando aqui de uma forma resumida está contemplado lá no texto, no capítulo 2, tá? Do e-book. Tem o link para esse texto síntese sobre a reforma tributária. E as outras 5 questões são sobre os conteúdos que o professor Hamilton abarcou, que contempla ali os capítulos 1 e 2, tá? Do e-book, e o 3 também. Então, são 10 questões, tá? E algo importante, você não pode voltar. Então, por exemplo, enquanto você estiver lá realizando a questão, você pulou uma questão, tá? E você foi para outra, você não vai poder voltar. Então, você tem que realizar aquela questão e avançar para a próxima, tá bem? Aí eu estava comentando com você sobre o texto, ali eu coloquei um print nos slides para vocês visualizarem todos esses esquemas, essas sínteses, esses quadros que nós trouxemos, inclusive, hoje aqui, tá? Na apresentação, estarão disponíveis, inclusive nos slides que vão subir lá para o Moodle, mas também está nesse texto síntese, tá? E aí contempla lá 5 questões: finanças públicas no Brasil, o sistema tributário brasileiro e o financiamento dos estados e das políticas públicas. Tudo que foi explicado aqui, tá bem? E em relação às nossas considerações finais. Bom, primeiramente, a gente espera que vocês tenham acrescentado na vida de vocês, não só um conhecimento, né? Muitos estudantes estavam aqui nos comentários falando que é complexo, que é difícil. Eu sei, muitas vezes, quando nós temos uma tendência de achar algo complexo, isso gera um distanciamento e não uma aproximação. Mas é importante que vocês percebam que é necessário uma aproximação. Como isso? Com os conteúdos disponíveis, com a webconferência que vai ficar gravada, tá? Porque isso vai ir dirimindo, tá? Os aspectos de dificuldade, vai fazendo vocês avançar, né, na compreensão. E como eu falei para vocês, o e-book ele está construído dessa forma, das temáticas mais amplas, mais simples e avançando para as mais complexas. Então ali são temas que serão degraus para para as próximas sessões, digamos assim. Então, o objetivo da nossa conferência, né, nessa webconf, foi proporcionar os aspectos mais relevantes, não só teóricos, mas aplicados, né, prático para vocês, a respeito das finanças, do orçamento público e discutir essa relevância atual, que não só para aquele que trabalha, muitos estudantes aqui trabalham na gestão pública, mas não é só para o estudante, para nós, como cidadãos, também é muito relevante nós compreendermos como que é gerado, né, a questão dos impostos, para onde vai o dinheiro público, né, enfim, a questão toda orçamentária, que nós teremos outros passos no avanço desse conhecimento, enfim. Então, não se encerra aqui. Nós estaremos disponíveis para vocês, o que vocês precisarem, entre em contato conosco no chat, tá? E também estaremos disponíveis pelo e-mail, tá bom? E um ponto importante, lembram do cronograma que foi apresentado no início? Sigam o cronograma de leitura, sigam o cronograma ali das atividades e se atentem aos prazos. Muitos estudantes retornam a nós dizendo: olha, professor, eu perdi o prazo. Mas não é um dia, pessoal. Olha só, nós teremos aí 2 semanas pela frente da atividade. Então, tem como fazer mesmo você trabalhando com as suas atividades particulares, tá bem? Se atentem aos materiais didáticos, estudem e qualquer dúvida, nós seguiremos à disposição de vocês. Tá. Ok, Obrigada. professora. Arthur, mais 2 Ok, minutinhos, por professor. gentileza, pode ser? Me Oi, dá 2 desculpa. minutos? Me dá 2 minutos, só mais 2 minutinhos e já vai encerrar, tá? Só para dar 2 recadinhos, pode ser? Claro, Pessoal, claro. obrigado, Arthur. Eu postei no chat um pedido do professor Eduardo em relação à composição do colegiado de pós-graduação aqui do Instituto Federal, especificamente do Departamento
nosso departamento, que é o DAG-CTC. Então, se vocês quiserem participar, por gentileza, encaminhem seus nomes, conforme eu coloquei ali, né, com o título, para a coordenação do curso, colocando o nome de vocês à disposição para compor o colegiado, que é uma das instâncias importantes de governança dentro do nosso departamento, e especificamente também do Instituto como um todo, tá? Outra coisa importante é que a gente tem, tá, na próxima web, se não a segunda ou a terceira, a gente vai avisar, elementos importantes para que vocês façam as atividades 2 e 3, né, professora? A questão da LOA e também do portal de transparência. Então, eu recomendo que vocês, dentro da possibilidade, participem, né, dessas webconferências, que a gente eu estou tentando ainda a resposta do nosso convidado, da nossa convidada, mas está um pouquinho difícil, mas senão a gente vai buscar outro caminho, tá? Mas uma dessas webconferências nós vamos passar muita informação sobre essa atividade, inclusive mostrando o caminho para que vocês possam fazer essa atividade, ok? É isso aí. Arthur, deixando um agradecimento especial a você, né, novamente, pela gentileza de nos dar esse suporte. Professora Caroline, né, ajuda, e aí eu peço novamente desculpa ao Arthur, eu acho que eu acelerei no processo em função do tempo, tá? E grato por essa condição. Professora Caroline, muito obrigado. E a todos vocês que participaram aqui, o agradecimento, né, do próprio curso, pela participação minha, como docente da professora Caroline, que já o fez, né? É importante tê-los aqui para que a gente possa repassar e dar um caminho sobre o estudo para vocês. E como a professora colocou, estamos à sua disposição, ok? Muito grato. Eu vou encerrar aqui a gravação. Arthur, grato pela gentileza. Professora Caroline, bom descanso, eu sei que você está precisando. Obrigado pela parceria e peço desculpa pela interrupção ali, tá? Um grande abraço. Imagina. E a gente vai disponibilizar depois a gravação e também os slides para vocês, tá? Grande abraço a todos. Abraço, queridos. Boa noite, professora Milton. Boa noite, Arthur. Boa noite.